Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Momento com Deus, o estudo guiado da Palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Salmos e vamos nos aprofundar nesse livro tão enriquecedor para as nossas vidas, mas acima de tudo, tirar lições preciosas para colocarmos em prática. E neste momento, a gente sempre é um costume nosso orar a Deus para pedir o seu auxílio, sua iluminação, sua instrução nesse estudo. Então, gostaria que Davi, esse convidado especial daqui, fizesse essa oração. Oremos então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos para meditar na Tua Palavra. Amém. Que ela continue sendo o nosso baluarte, a ferramenta que o Senhor coloca à nossa disposição para nos ensinar, para nos confortar, para nos dar esperança, para fazer com que a gente viva de fato uma nova realidade de vida. Realidade essa que é agradável ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema de hoje Qual é? Do desespero à esperança. A lição de hoje trouxe mais um salmo, um capítulo de um salmo, para nós meditarmos e vermos aí a realidade, a vida do personagem, né? Que tem tudo a ver com o tema de hoje. E o salmo de hoje é bem pequenininho. Eu vou convidar até a Andressa para ler o salmo completo, para a gente ver verso por verso os pontos interessantes e tirarmos as lições para a nossa vida e colocarmos em prática pela graça de Deus, não é mesmo? O salmo é o Salmo 13. Então, a Andressa vai ler aqui. Eu quero convidar você, se você tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, acompanhe junto com a gente, leia junto com a gente, para você estar apercebido de todas as informações que vamos compartilhar nesse momento. Salmos 13. Oração de fé. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Versículo 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutante em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem. Olha que salmo lindo. Maravilhoso, porque assim, é normal, dentro do contexto de uma pessoa que está passando por algumas situações difíceis, chegar ao ápice do desespero. E nessas circunstâncias, fazer algum questionamento, até mesmo direcionado para Deus. Tipo, por que está acontecendo essa injustiça comigo? O que foi que eu fiz de tão grave que eu estou vivendo essa realidade? Tantas pessoas ruins no mundo e eu fui o sorteado para estar vivendo isso, né? E aí a lição até trouxe que muitas vezes a gente perde até a noção de que esses questionamentos é errado, de tamanho desespero que é. E a gente vê essa realidade na vida de Davi. Né? Ele faz vários questionamentos. Até quando vai acontecer isso? Até quando o inimigo vai continuar zombando de mim? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou estar vivendo essa realidade como se o Senhor não tivesse nem aí para a minha situação? Né? E aí chega até um momento que eu achei muito interessante. Ele disse, olha, mas independente de tudo isso que está acontecendo, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é a minha salvação. Não tem solução em outro canto. Independente disso que eu estou vivendo agora, eu vou continuar guardando minha esperança no Senhor. Eu vou continuar aguardando a tua benevolência para a minha vida. Porque, a bem na verdade, o Senhor tem me feito muito bem. Eu gostei muito desse final. O Senhor tem me feito muito bem. E aí, Andressa? Quais são as tuas considerações a respeito desse Salmo 13? Ou eu falei tudo? Não, as minhas considerações são muito parecidas com as suas, que essa questão, né, do versículo 1 e 2 fala até quando, esse questionamento deles. O versículo 3 e 4 é quando, após esse lamento, ele diz, Senhor, ele fala de forma pessoal, Senhor, olha para mim, olha para a minha causa. E no versículo 5 e 6, ele faz o quê? Ele faz exatamente isso que você disse. Ele diz, Senhor, eu estou passando por essa situação adversa, mas
o Senhor já fez tantas maravilhas na minha vida que eu confiarei mais uma vez em Ti, independente do resultado que essa situação me leve. Mas, pelo Senhor já ter provado tantas benesses na minha vida, eu mais uma vez confiarei em Ti. Então, a lição também trouxe essa abordagem da gente, quando estiver passando por esse lamento, por esses questionamentos, a gente fazer o quê? A gente vê através do exemplo de Davi, servo de Deus, o quê? Como eu devo agir quando eu passar por essas situações, quando eu estiver me lamentando. A lição e o estudo trouxe que a gente não deve focar nas lamentações, nas adversidades. A gente deve olhar o quê? Deve olhar a forma que ele agiu, que foi o que eu falei anteriormente. Independente do que está acontecendo na nossa vida, nós vamos confiar em Deus, porque Deus já fez muito por nós. E falando principalmente ao nosso contexto atual, qual foi o que Deus fez acima de tudo por cada um de nós? Ele nos salvou. Então, o maior problema que a gente poderia passar era permanecer nessa condição de pecadores. Mas Cristo trouxe a solução. Então, por maior que nós achemos que seja o problema que nós estejamos passando em nossa vida, não sei se você está passando por algum problema, mas acredito que o maior problema que nós tínhamos já foi solucionado por esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso. E sabe, Andressa, essa é uma ótima forma da gente testemunhar a respeito de Deus. Porque normalmente quando algum problema surge na nossa vida, facilmente as pessoas ficam sabendo. E hoje em dia, notícia ruim se espalha com muita facilidade, não é mesmo? E quando as pessoas perceberem, os cristãos que nós somos, ou pelo menos devemos ser, mesmo em meio a situações difíceis da vida, estarem numa condição de louvor a Deus, de contentamento, podemos dizer, de felicidade, isso vai soar um pouco estranho para elas. Tipo assim, pronto, endoidou de vez. Mas não, isso é uma realidade que só quem está vivendo na presença de Deus, buscando a Deus, pode experimentar. E que já vivenciou e reconhece o que Deus já fez por ele. Porque, de fato, Deus faz bem para aqueles que permanecem nele. Né? Isso é uma promessa bíblica, isso é uma realidade factual dentro do contexto do relacionamento de Deus. Isso, o Salmo, que a gente leu. O próprio Salmo atesta isso, né? Isso. E a gente percebe que isso não é um salmo isolado. No salmo que a gente meditou ontem, 22, também teve a mesma realidade. No final, depois ele lamentar, depois ele, de certo modo, colocar para fora o que ele estava sentindo, desabafar com Deus, ele logo sentiu o alívio e logo sentiu a bênção de Deus, a paz que só Deus pode dar em circunstâncias assim. Um ponto interessante que a lição chamou a atenção, e eu quero puxar esse gancho, é que nós, durante a semana, estamos meditando em como nós devemos orar, né? E já foi falado aqui no canal, nesse estudo guiado, que nós devemos usar os modelos, os salmos, a realidade dos personagens dos salmos. Ontem a gente viu Jesus Cristo dando esse exemplo. O próprio Jesus utilizava dos salmos para fazer suas orações e que é incentivado a nós também a usar também os salmos para orar. Mas ir mais além do que simplesmente meditar no texto dos salmos. Não apenas ler, não meditar. Apenas ler, mas tipo assim, colocar em prática na sua vida, tipo assim, assumir a primeira pessoa do autor do salmo. Ou seja, o autor do salmo demonstra que tinha tanto relacionamento com o seu Criador, com o seu Deus, que mesmo em situações difíceis, ele conseguia focar naquilo que de fato era importante e relevante, que eram as coisas boas. Disso era Deus. Isso, que era a presença de Deus, os feitos de Deus no passado, na sua vida, né, também. Então, todas essas coisas ficam como exemplo para nós trazer para a nossa vida. Não simplesmente usar o salmo na terceira pessoa de tipo, vou ler aqui e pronto, vou fazer minha oração com base no salmo. Não é isso, né? Colocar em prática acima de tudo. Algo mais? Não, esse foi o estudo de hoje. E é muito importante que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos. E o convite se estende para você amanhã estar aqui mais uma vez conosco, na presença de Deus, buscando a sua instrução para as nossas vidas. E tem aquele detalhe importante também. Comenta aqui embaixo, interage com a gente, diz o que é que você está achando da lição. Faz seu comentário, o que é que você achou do estudo de hoje. Então, nós aguardamos o seu comentário
A gente fica bastante contente, né? Quando a gente vê. Quando a gente vê e lê e interage junto com a gente, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima. Pela graça de Deus estaremos aqui. Tchau, tchau!